Como são maravilhosas as coisas que ele, Deus, faz. Palavras do salmista, Salmo 111. Como são maravilhosas as coisas que Deus faz. Quando nós olhamos para o primeiro livro da palavra de Deus, Gênesis, de maneira bem especial, o capítulo 3, quando a serpente, o animal utilizado pelo anjo caído, por Lúcifer, ele chegou para a mulher e disse: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha a pergunta distorcida, porque no capítulo 2 de Gênesis está dito assim: Deus dizendo para o homem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Interessante que nós temos aqui uma medida de sabedoria de Deus. O homem, ele é o Senhor na criação. Ele então era para dominar e é para dominar a criação. No entanto, este Senhor na criação, que é o ser humano, Deus também com essas palavras diz: olha, nem tudo é seu. Quer dizer, existem alguns limites. No entanto, o inimigo, sabe, ele soube usar muito bem isso. Por ele ser o anjo rebelde, por ele ser o anjo caído, ele então provocou a queda no Senhor na criação, que é o ser humano. A ideia de um Deus, olha só, a ideia que ele semeou em Eva, que Deus não é tão bom assim. Aliás, esta é uma insinuação que ele também fez para o próprio Jesus. Está lá em Mateus registrado no ato da tentação: se você é o filho de Deus. Essa ideia de que Deus não é tão bom assim, isso é algo que infecta a mente de muitas pessoas. Isso é algo que acaba distorcendo a visão de muitas pessoas a respeito sobre quem é Deus, sobre quem é Deus. E naquele momento em que o diabo conseguiu insinuar para Eva de que Deus não era tão bom assim porque tinha um limite, aconteceu o colapso, aconteceu a queda. Abel, ele foi assassinado sim pela pedrada que Caim deu nele, mas antes da pedrada, o assassinato já aconteceu no rancor, o assassinato já aconteceu na queda. O rancor foi o gancho para a pedrada que de fato iria matar a pessoa de Abel. Cuidado, o diabo, ele é sedutor. E após a queda, ele tem como seu grande aliado a própria carne do ser humano, porque o ser humano peca porque é pecador. Não caia no entretenimento da tentação. Sim, não caia no entretenimento da tentação. É por isso que o salmista, lá no Salmo 111, ele nos faz esse convite tão maravilhoso que nós somos convidados a refletir, onde ele diz: aleluia, na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. Não caia na armadilha de que Deus é injusto. Não caia na armadilha de que Deus, ele é sem misericórdia. Não caia na armadilha de que Deus não é tão bom assim. E talvez passe a olhar para os eventos trágicos da história e pensem: não, Deus não é nada daquilo que a palavra diz. Cuidado. O livro mais questionado, o livro mais atacado e o livro que muitas pessoas querem destruir, tirando a sua autoridade, é a Bíblia. Claro que quando nós vamos lá no supermercado comprar alguns produtos, nós vemos que muitos desses produtos têm sim data de validade. E quando algum desses produtos ele passa um dia da sua data de validade, a gente já não quer fazer uso. Mas olha o que Jesus disse. Jesus diz: passará o céu e a terra. Bem, parece que o céu e a terra pós-queda também têm um prazo de validade. No entanto, diz Jesus: as minhas palavras, a palavra de Deus, isso não passará. Tudo passará, mas nem um iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, nem um iod da lei passará sem que seja cumprido. E Jesus cumpriu a lei. Por mais que se questione, por mais que se critique, por mais que se retire a palavra ou a autoridade da palavra de Deus, a promessa de Deus, ela continua sendo realizada. É aquela promessa anunciada pelo profeta Isaías: a palavra não volta vazia. A palavra condena quando ela é rejeitada, mas a palavra, ela também salva.
A palavra de Deus, ela é assim, ela gera críticas. Sim, ela gera muitas críticas, mas a palavra de Deus também é assim, ela gera muitos e muitos frutos. Como são maravilhosas as coisas que Deus faz. Deus nunca agiu à margem da história. Deus sempre, na história, Deus agiu e continua agindo. Enquanto a história humana foi acontecendo, Deus foi e continua agindo. E a finalidade da sua intervenção, da intervenção de Deus na história, é justamente redimir o ser humano. Ele usou um decreto de um imperador para mandar o descendente de Davi para Belém, e lá ele fez nascer o Salvador. E muitas outras foram as situações. Ele usou o decreto de Ciro para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. E muitas outras circunstâncias, Deus foi se utilizando da história, agiu na história com o objetivo de salvar você, com o objetivo de salvar a mim. O agir de Deus na história foi um agir sempre concreto. Agora, a grande tentação é de achar que essa ação de Deus no concreto é que torna Deus ruim. Aí as pessoas passam a questionar a bondade e a misericórdia de Deus. O nosso Deus, ele agiu na história com o intuito de salvar cada um dos seus filhos e das suas filhas. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. E daí o salmista passa a enumerar quem é Deus. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é criador, Deus é cuidador, Deus é aquele que tem uma aliança eterna com seu povo, Deus é aquele que tem uma misericórdia inabalável para o seu povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós não sejamos ou não caiamos no entretenimento da tentação de achar que Deus não é bom. Como são maravilhosas as coisas que Ele, Deus, faz. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.